Fala galera, tudo bem? Vou gravar o vídeo aqui para vocês sobre função quadrática, tá? Ou função do segundo grau, beleza? Que é uma coisa bem simples. Eu acredito que seja até mais fácil do que a função do primeiro grau, tá? A gente só tem que ficar atento aos termos aqui e às regras que a gente precisa usar, tá bom? Para poder resolver esse camarada. Toma um café aqui. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o estudo de A. Vamos lembrar que toda equação do segundo grau, ela tem A, B e C, né? Cada papel desse aqui, cada termo desse aqui tem um papel no gráfico, tá? E eu vou explicar todos eles para vocês, tá? O A, ele vai falar se a função ela é de concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Se o A for positivo, maior do que zero, o camarada tá rindo, ó. A gente tem um gráfico que é uma parábola, tá? O nome disso aqui é uma parábola, tá? Que está voltada para cima. Se a gente tem o A negativo, tá? A gente tem um cara triste aqui, ó, que é a parábola voltada para baixo, tá ok? Então, primeiro estudo que a gente tem é o do A e a gente conclui isso. No caso, olhando para esse exemplo aqui, ó, x ao quadrado mais 5x mais 6. O A aqui é o quê? Positivo. Então ele vai ter como gráfico uma parábola voltada para cima, de concavidade voltada para cima, ok? Vamos para o estudo do delta. O estudo do delta, galera, é bem simples também, tá? Se delta for maior do que zero, a gente tem duas raízes. O que são as raízes? São onde o gráfico corta o eixo o quê? O eixo X, ó. Beleza? Então a gente vai ter duas marcações no eixo X se o delta for maior do que zero. Ah, o delta deu igual a zero, Roberto. Aí vai ser outro caso. Ao invés de ter duas raízes marcando aqui, a gente vai ter uma só. Ou seja, isso significa que a parábola vem, toca num ponto do eixo X e sobe, tá bom? Ou ela sobe, toca em um ponto só, não em dois, como tá aqui, e desce. Então é um ponto só. Ah, e delta negativo, menor do que zero. Se delta der negativo, a gente não tem raiz, tá? Ele não corta o eixo X, ou seja, o gráfico está flutuando aqui, ó, ou para cima ou para baixo. Beleza, galera? Decorem isso, por favor, tá? Decorem, porque isso aqui vai ser de extrema importância para a gente fazer o esboço do gráfico e tudo mais, tá? C. Quem vai ser o C? Qual vai ser o papel do C? O C será onde a parábola corta o eixo Y, também chamado ele de termo independente, tá bom, galera? Lá na função de primeiro grau, o termo independente, que no caso era o B, lá na função de primeiro grau, que era a outra matéria que a gente estudou, também cortava o eixo Y, tá? Aqui não vai ser diferente, só que aqui a gente vai ter uma parábola. Eu até botei um exemplo aqui, ó. Se a gente tem um termo independente 8, ele vai cortar o Y aqui, né? Deixa eu dar nome às coordenadas, que eu não coloquei. Vai ser 8, beleza? Ele vai cortar aqui. E as raízes são essa daqui. Vamos chamar de x1 vai estar aqui e x2 vai estar aqui, ó. Tá vendo? Aí você me pergunta do B. O que o B faz? A gente vai estudar o B? Bem, nessa matemática daqui de ensino fundamental e médio, a gente não estuda ainda o B. Mas o B, galera, ele mede nada mais nada menos que isso aqui, ó. A abertura da concavidade. Quanto maior for o B, galera, mais... Meu Deus, faltou a palavra. Mais apertada, assim, vamos dizer, vai ser a parábola, tá? Vai ser mais fechada. Quanto menor for, mais aberta ela é. Beleza, galera? Esboço. Como é que a gente vai fazer um esboço de um gráfico desse? Coisa mais fácil do mundo. Sério mesmo. Primeira coisa que eu faço, achar as raízes. x1 e x2. Quem são? Como é que a gente faz isso? Lembra do delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, né?
Delta é igual a B ao quadrado. Quem é B? 5 ao quadrado menos 4 vezes 1, que é a, né? Vezes C, que é 6. Vamos dar o nome aos bois. A, B e C. A é 1, B é 5 e C é 6. Todos eles positivos, né? Então, delta aqui vai ficar 25 menos 24. Delta é igual a 1. Se delta é igual a 1, ou seja, delta é positivo, eu já de cara eu sei que eu vou ter uma parábola, tá? Voltada para cima ou para baixo? Para cima, porque o A é positivo, então a primeira coisa que a gente vai falar, a parábola vai estar assim, voltada para cima, tá? Porque o A é positivo. Segunda coisa que eu vou poder falar é que essa parábola ela vai ter 2 pontos em X. Ou seja, ela vai ter 2 raízes. Por quê? Porque delta é maior do que 0. Tá? E ela vai cortar onde? Ela vai cortar no eixo, no 6, o eixo Y. Mas tudo isso a gente vai desenhar aqui, tá? É só para vocês verem como é que é fácil, como é que eu consigo deduzir já as coisas bem rápido assim, tá? Vamos calcular X. X vai ser menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A, né? Logo, X é igual a menos B. Menos B vai dar quem? Menos 5, né? Mais ou menos raiz de delta, que é 1. Já vou botar aqui direto para poupar tempo de vídeo, tá? 2 vezes 1. Logo, x1 é igual a menos 5 mais 1 dividido por 2, tá? E x2 é igual a menos 5 mais 1 sobre 2. Logo aqui, x1 vai me dar menos 5 mais 1 dá menos 4 sobre 2 igual a menos 2, tá? E o outro vai dar, perdão, aqui é menos, galera, ó. Perdão. Aqui vai ser menos 6, né? Porque sinais iguais soma, repete sinal. E aqui vai dar menos 3. Então, x1 é igual a menos 2 e x2 é igual a menos 3. Vamos lá no plano cartesiano e vamos marcar isso. Lembrando que isso aqui é um esboço, tá, galera? Eu não estou fazendo milimétrico perfeitamente certinho. Eu sei que menos 2 está por aqui, não é? E aqui está menos 3. Eu sei que essa parábola é para cima, não é? Então, olha só. Ela vem de mais infinito, vem até um ponto, passa pelo ponto menos 3 aqui, 0, né? Depois ela sobe pelo menos 2 e corta o eixo Y. Galera, que ponto que é esse que corta o eixo Y? Olha aqui. Termo independente. 0,6. Tá? Ou seja, 0 em X, ó, e 6 em Y, 6 de altura. Beleza? Quais são esses pontos aqui? Menos 3, 0, que é a raiz, e menos 2, 0. Aqui. Muito tranquilo, muito fácil. Tá? Isso aqui já é um esboço de um gráfico de equação do segundo grau. Beleza? Vamos lá. Andando com a matéria. Ponto de máximo e ponto de mínimo. O que isso quer dizer? Galera, ponto de mínimo é que se vocês olharem, a gente não falou que o gráfico vai ser uma parábola. A parábola ela vem de mais infinito, chega até um certo ponto, que a gente chama de ponto de inversão, e volta para mais infinito, ó. Ou seja, se ela está vindo lá do alto, chega até um ponto extremo e volta, esse ponto aqui vai ser esse ponto de mínimo, galera. Tranquilo? Vai ser o ponto de inversão. Também pode ser chamado de ponto de inversão. E se a parábola ela está de concavidade para baixo, ó, ela vem de menos infinito, ela está vindo de menos infinito, chega até um ponto e inverte o sentido dela e volta para menos infinito. Ou seja, também é um ponto de inversão aqui. Só que uma inverte para cima aqui e a outra volta para baixo, né? Esses dois pontos, eles são chamados ponto de mínimo quando a concavidade estiver voltada para cima, ou seja, o A é maior do que 0, e é chamado de ponto de máximo
quando a parábola está com concavidade voltada para baixo. Ou seja, o A é negativo, A é menor do que zero. Beleza? E como que eu vou calcular isso, galera? Tem uma formulinha para eu calcular direto isso. Muito simples mesmo. Vamos chamar de x do vértice. Esse camarada a gente vai chamar de vértice da parábola, tá? O ponto de máximo e ponto de mínimo vai ser chamado de vértice, tá? Então, para a gente calcular esse ponto aqui, porque esse aqui é um ponto, no caso tem duas coordenadas, né? Todo ponto tem duas coordenadas, a gente precisa saber um valor do x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é o x do vértice é menos b sobre 2a, tá? E o y do vértice, galera, é igual a menos delta sobre 4a. Muito fácil, muito fácil. Vamos pegar aquele esboço lá que a gente fez, tá? Dessa função que a gente estava trabalhando, né? Que era x ao quadrado mais 5x mais 6. Lembrando que a é igual a 1, b é igual a 5 e c é igual a 6 para esta função quadrática aqui, tá? Então vamos lá, vamos pegar o esboço do gráfico que a gente fez lá, que era mais ou menos algo assim, tá? O cara vinha, passava aqui, voltava aqui, né? Esse camarada era o 6, né? Era 0, 6, vamos botar os pontos, tá? Esse aqui é menos 2, 0. E esse aqui é o menos 3, 0. Concordam comigo que o x e o y do vértice estão por aqui, ó? O x do vértice e o y do vértice estão por aqui? Então o que a gente vai fazer? Vamos calcular eles. Ó, x do vértice é igual a menos b. Quem é b? 5. Menos 5 sobre 2 vezes 1, né? Que a é 1. Logo, x do vértice, galera, vai ser o quê? Menos 2,5. Então aqui, ó, entre 3 e 2, eu tenho quem? Menos... Deixa eu riscar aqui porque eu esqueci de botar o menos. X do vértice é igual a menos 2,5, tá? Que é este camarada aqui que a gente achou. E o y do vértice? Y do vértice é igual a menos delta. Delta deu quanto lá naquela continha que a gente fez? Delta era igual a 1, ó. Tá? Então aqui é menos 1 sobre 4 vezes 1. Logo, y do vértice é 1 dividido por 4. Y do vértice vai ser menos 0,25. Aqui, ó. Y do vértice é igual a menos 0,25. Galera, a junção desses pontos vai me dar o vértice. Qual é o vértice? Menos 2,5, né? Menos 0,25. Esse aqui é o meu ponto de mínimo. Tá? Em resumo, galera, a matéria é essa, tá? Provavelmente eu vou cobrar umazinha dessa daqui na prova, então estudem, tá? Gravem as regras das funções, tá ok? E por hoje é só. Fiquem com Deus.